Olá, como você está? Tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Hoje mais uma estreia no canal. A gente vai estrear aqui um quadro que eu tô chamando por enquanto, pelo menos, de lupa. Lupa TD ou lupa, não sei, lupa. Por quê? Porque eu quero trazer um olhar, dar um zoom in alguns temas, comentar de forma mais profunda algumas coisas com vocês, né? E para começar esse quadro hoje, o que eu escolhi? Tem um livro que vira e mexe, eu já li há muitos anos, mas vira e mexe eu dou uma folheada nele para relembrar algumas coisas, para, enfim, trazer à memória, revisitar as minhas anotações, né? Para refletir sobre aquilo a partir de um novo olhar. Eu me lembro uma vez, num treinamento com a Inês Coso, uma querida Inês Coso, que fala muito sobre neurociência aplicada à educação. E eu me lembro que era uma palestra que ela estava dando logo após um CBTD. E aí ela fala que aqui me assistiu no CBTD falando sobre esse tema. E algumas pessoas levantaram a mão, né? E se percebia ali no olhar daquelas pessoas de falar, ai caramba, então vai falar sobre a mesma coisa, eu já vi. E a Inês, com toda, assim, ela é uma pessoa muito amável, muito doce, né? Ela explicou, ela falou assim, olha, não tem problema que você já tenha me visto falando sobre esse tema antes. Porque nem eu nem você somos a mesma pessoa hoje, com relação àquela ocasião, né? Então, eu gosto muito de fazer esse exercício, de depois com um novo olhar, né, da Soane de hoje, revisitar as anotações da Soane de algum tempo atrás, para ver o que mudou, se eu ainda concordo com o que eu disse ou não, ou se eu já revi a minha posição com relação àquele tema, ou se algo passou despercebido. Isso é muito comum, né? Às vezes você lê um livro e, claro, vai saltar aos teus olhos aquilo que você, a tua dor daquele momento, né? O que você tinha sede naquele momento. E quando você lê de novo, a tua sede, a tua dor pode ser outra. E por que eu estou falando isso? Qual livro que eu tenho dado uma olhada? Esse aqui. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. O Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, já tem aí há muito tempo, né, um livro bastante antigo. E aí houve um compilado dos seus associados aqui para trazer uma versão atualizada, digamos assim, para a era digital. Não é um livro novo, deixa eu ver de que ano que ele é. Ele é um livro antigo até, de 2011, né? Nos tempos de hoje, não é mesmo? 2011, eu falo, nossa, naquela época. Então ele já tem algum tempo, sim. A primeira vez que eu li esse livro foi talvez 2013, mais ou menos, por aí. E depois disso eu já li mais uma vez e agora eu estou passando por algumas anotações. Eu gosto muito de fazer, de ir passando, né, e aí vão se somando as minhas impressões, né. Então a primeira vez que eu li eu anotei de lápis. Na segunda eu vim grifando, né, com cores diferentes e tudo mais, enfim. E aí, obviamente eu não vou falar sobre o livro todo, mas eu quero trazer aqui como fala? Um highlight mesmo, né, aqui do que ele chama assim, das maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Ele tem, vou falar um pouquinho dos 2 primeiros capítulos, tá bom? No primeiro capítulo, ele fala, que é a parte 1, na verdade, ele fala sobre os princípios essenciais. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Ele fala sobre os princípios essenciais, né? Enterre seus bumerangues, afirme o que há de bom, conecte-se com desejos fundamentais. E aí é muito legal, porque o que significa você enterrar os seus bumerangues, né? É você não criticar. É você, sabe, porque quando você joga um bumerangue, você sabe, ele volta para você. Né? E quando você critica uma pessoa, na verdade, bem verdadeira lá no fundo, você está fazendo uma autocrítica. Você parou para pensar nisso? Porque se
Quando você não conhece uma coisa, ela passa, você não percebe, ela passa desapercebida, né? Você não dá conta daquilo. Se você está comendo alguma coisa e tem um ingrediente ali que você não conhece, você não consegue reconhecer, você não consegue dizer qual é o ingrediente que estava ali. Você não conhece, não sabe qual é. Mas se você conhece aqueles sabores, ainda que há muito tempo você não coma, enfim, né? Você vai saber, aqui tem um gostinho de... Talvez você pode até falar assim, nossa, isso aqui me lembra o tempero da minha avó. Talvez você não deu o nome do coentro, por exemplo, que me veio à mente agora, né? Talvez você não lembre, isso aqui é coentro. Isso aqui tem um gostinho da comida da minha avó. Por quê? Porque você reconhece aquele gosto, aquela lembrança ou aquele ingrediente. E aí, quando a gente está julgando as pessoas, nas críticas, né, obviamente, eu estou falando aqui daquelas críticas bem das brabas mesmo, né, que não são as chamadas críticas construtivas, que também não acredito na crítica construtiva, mas a gente pode falar disso num outro momento. Mas o fato é, quando você reconhece esse mau comportamento no outro e que você não se segura e você vai lá e critica e julga, muito possivelmente, talvez não 100% das vezes, mas muito possivelmente é um comportamento que você tem em você e você está reconhecendo. Ou talvez alguém muito próximo a você, enfim, e te machucou por conta disso e tal, então você reconhece aquilo. O fato é, o que eu quero te chamar a atenção, quando você critica alguém, você está reconhecendo um comportamento, ou em você, ou em alguém próximo a você. Então, quando ele fala desse bumerangue, né, para você enterrar os teus bumerangues, é para você deixar de enviar essas críticas, porque elas vão voltar para você. Né? E ele destaca também para você não criticar nem pessoas, nem ideias, para você não matar. Lembra que o nosso tema principal aqui é como fazer amigos e influenciar pessoas. Certamente não é criticando que você vai fazer isso, né? Daí o segundo ponto aqui dos princípios essenciais é afirme o que há de bom. E aí nas minhas anotações, no meu grande resumo, elogie sem bajular e reconheça pontos fortes atuais e futuros. Né? E é tão bom, né? Eu gosto muito de fazer isso, eu costumo fazer isso. Às vezes eu dou até uns foras, faz parte da minha personalidade, assim, né? Eu sou mais expansiva normalmente. E aí eu gosto muito de elogiar as pessoas. Então não é incomum que eu inicie uma reunião de trabalho elogiando. Se eu estou ali em uma reunião, né, uma ou duas pessoas elogiando, nossa, como você está bonita, nossa, como você, né, tem quando é verdade, obviamente, né? Como você tem uma energia que eu consigo sentir daqui, assim, que gostoso conversar com você, que legal. Então, e eu me lembro uma vez uma amiga até falou pra mim, ela falou assim, Sônia, eu não fui com a tua cara de princípio, assim, porque eu achava você muito puxa-saco. Aí depois eu percebi que você é puxa-saco da vida. Eu amei essa definição. Porque talvez seja isso, seja puxa-saco da vida mesmo. Então eu gosto de elogiar, pô, que legal que você fez isso aqui, pô, ficou incrível. Reconhecer o trabalho das pessoas que estão trabalhando, né, ali comigo, os DGs. Pô, de vez em quando eu olho ali e falo, cara, que massa, que coisa legal, que pensamento fora da caixa. E que bom poder elogiar, né, afirmar o que há de bom naquelas pessoas, nas suas tarefas, e em qualquer âmbito, né, seja quem for, desde a tia do café até o presidente da empresa, um fornecedor, né, então isso é muito importante. E se conectar com seus desejos fundamentais, despertar no outro uma vontade intensa, uma conexão com o propósito do outro. E eu penso que a minha forma de ver treinamento, inclusive, está muito conectada com isso, né? Quando eu falo de resultado, é justamente me conectar com esses desejos fundamentais do meu cliente e do aluno daquele curso, né? Enfim. E aí tem a parte 2, que eu quero fazer um resumão. Ele fala de 6 modos de criar uma impressão duradoura.
E aí eu tenho algumas anotações soltas, não necessariamente, ele já está aqui no Notion, né? Então vou olhar minha colinha aqui com você. Não necessariamente os 6, mas alguns blocos, tá? Então, uma coisa que ele fala bastante no livro aqui é sorria. Então, o primeiro ponto, sorria. As pessoas se sentem mais acolhidas com quem sorri. É importante para superar uma aparência de antipatia causada por timidez, inclusive. Ele deixa isso bem claro, né? Então, assim, eu me lembro uma vez de um curso que eu fiz na BTD, inclusive. Depois, hoje em dia eu sou professora desse curso, mas na ocasião eu estava como aluna. E uma das coisas que mais ficou marcada para mim de um dos módulos foi essa questão de sorrir, de você se policiar, porque às vezes, quando a gente está pensando, normalmente, né? Quando a gente está pensando e está muito atento, ele está numa reunião, ainda mais agora, né, assim, no virtual, você está ali atento, prestando atenção na conversa e tal, e a tua fisionomia cai, né? Porque você está ali, às vezes você tem ruga a testa e tal, porque, enfim, porque tá 1000 coisas aqui na tua cabeça. Só que quem está olhando, né, a pessoa que está conversando com você, ela não está vendo o que está se passando, né, os pensamentos que você está tendo, o esforço que você está fazendo para concatenar aquelas ideias e tudo mais, ela só está vendo a tua expressão. E às vezes a tua expressão está aqui, fechado e tal. Então, e nesse curso, o professor, eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele falava sobre isso, a gente precisa se policiar para esboçar que seja um micro sorriso, só para levantar aqui. Quando você está aqui assim, ó. E não é que você está bravo, não está nada. Mas se você levanta aqui, ó, já muda. Para a pessoa que está te assistindo, o seu interlocutor, entende? Então, sorri. Você quer que as pessoas gostem mais de você? Você quer cultivar bons relacionamentos com os teus clientes, com os teus fornecedores, com as pessoas à tua volta? Precisa sorrir mais. Mostra esses dentes, né? E esse esforço, entre aspas, né, de você se forçar um pouco aqui até a sorrir, né, até, né, de levantar, é um esforço para você levantar esse músculo aqui, né? Tira às vezes, essa expressão de antipatia, né? De falar, nossa, que pessoa estranha, né? Então, tenta fazer isso como exercício mesmo, sabe? Eu fico me policiando, às vezes eu me olho aqui, né, na câmera e falo, ai gente, nossa, olha essa cara que eu tô. Aí vou e subo aqui. Às vezes eu esqueço e desce, mas eu tô sempre atenta a fazer, voltar o sorriso pro meu rosto, para causar essa simpatia no outro, criar esse rapport com o outro, sabe? Outra coisa que ele traz é usar o nome das pessoas. Nada soa mais lindo para cada um de nós do que o nosso próprio nome. Então, busca entender, né, qual é o nome das pessoas. Às vezes é um nome difícil. Fala, posso te chamar dessa forma? Às vezes nem é difícil, né? É muito comum, obviamente, depois de uma leitura de cenário rápida, no início de reunião, eu estar conversando com a pessoa e falar, posso te chamar de Vivi? Posso te chamar de Paulinha? Posso te chamar, sabe? Ainda mais se tiverem outras pessoas na sala que chamem a pessoa dessa forma. Você fala, posso te chamar de Paulinha? Daí eu já me sinto tão próxima de você, né? Posso te chamar de Fê, enfim, né? Principalmente com mulheres, obviamente, né? Acho que é bom fazer essa ressalva aqui, que é uma ressalva minha, não está no livro. Mas, obviamente, você não vai fazer isso, né? Você, mulher, com homens, né? Posso chamar você de Fernandinho? Não vai ficar legal, tá? Pode causar alguns problemas ou talvez até um problema de interpretação. Então, evita. Mas com mulheres, pô, né? De uma forma carinhosa, elegante, né? Uma leitura de cenário anterior para ver se o clima está favorável a isso, né? Para você não tomar não pode me chamar. Nunca aconteceu comigo, tá? Mas seria, poxa, né? Um balde de água gelada.
E ele fala no livro, inclusive, de perguntar o nome de todos, não é só ali de cliente, né, onde você obviamente tem algum tipo de interesse, mas de todo mundo, inclusive como exercício, né? Então não importa, é a manicure que te atendeu aquele dia, é o porteiro que abriu ali a porta para você, que chamou o elevador para você, é o garçom que te atendeu no restaurante, pergunta o nome, né? Você vai ver que o atendimento, o tratamento é outro, né? E aí você vai se forçando, condicionando o teu comportamento para isso, né? Tá? Ele dá algumas dicas de memorização, tá? Não, pra mim não funciona, gente, essa coisa de, por exemplo, Renata, não, se eu falar Renata, eu vou pensar na música do Latino, que eu gravei vídeo agora há pouco, mas, sei lá, Alberto Alto, sabe, assim, tentar fazer umas conexões de nome, ele dá essa sugestão. Pra mim não funciona, então busca uma forma para você, né, que característica da pessoa você pode conectar com o nome para te lembrar, enfim, tá bom? E procure nunca errar ou trocar o nome das pessoas, tá? Estão sujeitos, obviamente, a você pede desculpa, nossa, me perdoa e tal. Isso eu comento de vez em quando, assim, trocar os nomes. Ouça mais do que fala, é um outro ponto. Então, as tuas histórias, isso é tão difícil da gente entender, que as nossas histórias não são tão interessantes quanto a gente imagina. Dói, né? A gente precisa fazer com que o outro seja o protagonista da conversa. Então, um outro treinamento recente também que a gente estava aplicando, o instrutor falou sobre isso, né? Quando você está conversando com o cliente, você fala, e aí, tudo bem? O que você fez? Aí o cara fala pra você, né, ou a pessoa, enfim, né, o cara, a mulher, fala, fui pra praia. Aí, imediatamente, o que você pensa, se você também foi, por exemplo, eu também, ou, nossa, faz tempo que eu não vou. E aí muda o rumo da conversa pra você, ao invés de ouvir o que o outro está falando. Então, esse aqui também é um exercício que eu tenho feito bastante. De quando a pessoa está me contando a história dela, eu ouvir a história dela. E não, mas vê se você não está comigo nessa, se não é horrível. Você está contando, não, porque aconteceu assim comigo, pô, tô chateada e tal, aquela situação. Mas você não sabe como foi comigo. Não, porque comigo foi muito pior. Gente, não tem nada que desconecta mais uma pessoa da outra do que isso. Então, o exercício aqui é ouça mais do que fala. Então, a pessoa está te contando ali, por mais que você tenha visto, tenha vivido, tenha acontecido a mesma coisa com você ali segundos antes. Escuta. Pergunta do outro, nossa, e aí? E como que estava a praia? Com quem você foi? Estava legal? O que você fez? E deixa a pessoa contar. As pessoas gostam de falar disso, a gente gosta de falar da gente, não é? Mas se você está ali no intuito de fazer amigos e influenciar pessoas, então você vai deixar o outro falar, você vai dar corda mesmo, né? Para aquela pessoa se abrir para você, contar as histórias dela, e assim você cria uma conexão, tá? Especialmente em primeiros encontros, né? Tá bom? E aí, cuidado, assim, sabe uma coisa que acontece bastante com mães? Você está conversando com uma pessoa, talvez ali num grupo, e aí alguém fala, porque o meu filho fez tal coisa. Aí pronto. Não, mas o meu. Aí pega a foto, aí mostra a foto, e aí conta a situação. A situação do meu filho é interessante para mim, não é interessante para nenhuma outra mãe. Né? E pior ainda, se no grupo dessa conversa tem pessoas que não são mães, que não vivem essa rotina. Aí é muito pior, porque ela não se conecta, ela não entende, que não tem a menor graça, e aí dá muito ruim. Um outro ponto é, fale do que importa para outra pessoa, não para você. Você tem que fazer essa pessoa se sentir importante. Se interessar
pelos temas que ela traz, pelo que ela está te contando, né? Mesmo que o assunto não seja interessante para você. Então, se essa pessoa quiser me falar do filho dela, eu vou ouvir, e vou perguntar, eu vou vibrar e tudo mais. Mas eu não vou falar, mas e o meu filho, hein? Você não sabe. Você não sabe o que ele aprontou. Não. O que importa é o que o outro está me dizendo. Tá bom? E assim, Sônia, mas como é que eu dou continuidade a essa conversa? Você não precisa fazer perguntas elaboradas, não é prova do Enem, não é nada disso. Né? Você só continua. E aí, como foi? E o que você sentiu? E o que você fez? Né? Tá? Então não precisa ser nada assim. Você só precisa dar abertura, mostrar o interesse que você tem pelo que a pessoa está falando. Tá? E aí, para encerrar, tem aqui algumas coisas para você evitar. Né? Que são as discussões. Então, assim, tenta fugir das discussões desnecessárias, da tentação de impor a tua opinião sobre alguma coisa. Isso é muito difícil. Acho que isso é muito difícil. Assim. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Eu não preciso ter opinião sobre tudo. Eu não preciso ter a última palavra sobre tudo. Você já reparou no comportamento das pessoas que precisam dar a última palavra? Né? Às vezes é a mesma coisa. Assim, sabe aquelas reuniões que você está participando e tal, e a reunião já se estendeu, já passou do período e tal, blá, blá. E aí alguém falou um tempão, eu disse, ai gente, tá bom, já entendi, já tá claro. Aí alguém levanta a mão. Aí você fala, bom, então vai ter uma nova perspectiva aqui, né? Então vamos lá. Aí a pessoa levanta a mão e fala, não, só queria agregar, e aí ela repete tudo que a outra pessoa disse. É diferente no caso se a pessoa realmente agrega, tá bom? Traz um ponto de vista diferente, uma aplicação diferente, isso é outra coisa. O que eu estou dizendo é, a pessoa, ela quer ter a última palavra, então ela repete, ela não tem opinião diferente, ela só repete tudo que o outro disse para dizer, eu falei. Então a gente tem que fugir muito disso, porque essa é a pessoa que cria justamente a antipatia, que não é o nosso objetivo aqui, né? Agora, se a discussão for inevitável, tem discussão que é inevitável, né? Então você precisa buscar usar uma forma amigável de trazer a tua opinião, né? Cuidado com o tom de voz, e esse é um exercício que vocês não têm noção do quanto é difícil para mim. Muito difícil mesmo. E imagino que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui também. Então, ter um tom de voz baixo, uma fala mais receptiva, né? Conseguir um sim o mais rápido possível, encontrar os pontos de concordância entre vocês. Deixar a pessoa falar, não interromper, né? Porque senão você irrita ainda mais a outra pessoa e não é o que você quer. Tentar se colocar no lugar dessa pessoa, isso é muito importante. Nunca dizer diretamente para ela, ó, tá tudo errado o que você está falando, não faz sentido. Eu participei de uma reunião também, que a gente fez uma pergunta para o especialista não faz a menor sentido isso que você está falando. Nossa, foi horrível, mas criou um clima horroroso ali, né? Faz com que a solução pareça ter sido ideia de outra pessoa. Então é o extremo oposto daquela pessoa que quer dar sempre a última palavra, né? Ainda que seja o sim senhora. Aqui o ideal é você sugere e faz a pessoa decidir, entende? Por aquilo que é de comum acordo, né? Deixa ela dar a última palavra, certo? Então, o vídeo está ficando já muito longo, não quero que ele seja longo, quero que você possa absorver, né, tudo que a gente está falando aqui nesse momento de lupa. Então, no nosso encontro de hoje, na lupa de hoje, eu quis trazer então um pouquinho aqui de como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. E eu espero que você, assim como eu, possa
colocar esse comportamento, esse exercício mesmo de comportamento em prática todos os dias no teu relacionamento, para que você tenha relações mais interessantes, que seja uma relação ganha-ganha sempre, seja com quem for. São relações mais interessantes dessa forma, né? Tá bom? Então, na lupa de hoje eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau.